Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo a essa jornada. Hoje não é apenas mais um dia, hoje é o começo de um novo ciclo. Não só para mim, mas para vocês também. Eu estou muito feliz de estar aqui compartilhando algo que há 3 anos tem sido gerado no meu coração. Como você já deve ter lido aqui no título desse vídeo, a gente vai falar sobre propósito. Mas não apenas numa ótica comum, onde todo mundo fala, mas a gente vai construir, passo a passo, um conhecimento que vai te ajudar. Sabe quebra-cabeça? Eu gosto muito de montar quebra-cabeça. E não tem sensação melhor do que aquela de você pegar a última peça e encaixar exatamente. No momento que você encaixa ela, você consegue ver o quadro como um todo e ele é simplesmente perfeito. Descobrir o propósito é exatamente isso. É olhar para sua vida e enxergar. Ela é perfeita. Eu tô no lugar que eu deveria estar, fazendo o que eu deveria fazer. Foi para isso que eu nasci. Só que para chegar nesse lugar de falar sobre propósito, a gente precisa passar por algumas etapas, alguns estágios, alguns processos. E a partir disso, a gente começa a nossa conversa de hoje. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui e seja muito bem-vindo. Essa jornada que não é só minha, mas que eu quero compartilhar lá com você. Antes de começar a falar qualquer coisa aqui, eu quero encorajar você a fazer uma coisa. Nada é por acaso. Eu acredito num Deus intencional e eu tenho tentado todos os dias também ser muito intencional. E eu queria que você, a partir de agora, começasse a ser intencional também. Como? Talvez tenha vindo na tua mente, à medida que a gente está conversando aqui sobre propósito, o nome de algumas pessoas, de algum amigo, de algum conhecido, algum colega de trabalho. Se esse nome te veio à mente, não foi em vão, não foi por acaso. Então, eu quero te encorajar a compartilhar agora esse vídeo com essa pessoa. Manda para quem vier na tua mente. Veio 100 pessoas na minha mente, Paulinha. Compartilha esse vídeo para 100 pessoas, não tem problema. Faz esse vídeo alcançar mais pessoas. Compartilha, manda lá, clica no botão compartilhar e me ajuda a comunicar para mais pessoas essa mensagem. Uma outra coisa que eu queria pedir para você, desde agora do início, é clica lá no botão curtir, porque isso vai fazer o algoritmo entender que mais pessoas precisam ouvir essa mensagem. De verdade, como eu compartilhei aqui com você, é uma jornada que quando é compartilhada, quando é feita junto, ela se torna muito mais prazerosa. Então, simbora começar. Eu quero falar com você aqui sobre 3 tópicos. O primeiro deles é foco. E como você já deve ter visto no título, né? A gente está numa busca para entender qual é o nosso propósito. E começar por foco é muito importante. Imagine, para tentar te fazer entender aqui com uma linguagem assim, meio didática, imagine uma grande montanha, uma montanha bem alta. O propósito é uma faixa, um banner que está lá em cima dessa montanha, aberto, e que tem algumas palavrinhas escritas. Nesse banner vai estar escrito qual é o teu propósito. E onde é que o foco entra nessa jornada? Já tentou olhar para o alto de uma montanha? Você consegue ver claramente o que é que está lá no alto? Muito possivelmente não, né? Inclusive, porque quando você olha para o alto da montanha, você não vê só o topo. Você vê tudo aquilo que você vai enfrentar até chegar no topo. O foco é como se fosse um binóculo que você pega, coloca diante dos seus olhos, e esse binóculo ele vai ser ajustado exatamente para te apontar na direção do topo da montanha. Ele te aponta na direção do propósito. Não é que ele ignore os processos e obstáculos que estão no caminho, mas ele te ajuda a enxergar aquilo que vai te motivar a continuar caminhando. Então, isso é o foco, é sobre isso que a gente vai falar nos próximos minutos. Eu poderia te dar mais alguns exemplos do que é foco aqui, mas antes de qualquer coisa, eu quero te fazer entender por que a gente está falando sobre foco. Eu não sei se é tua realidade, mas eu acho que é a realidade de 9 a cada 10 pessoas. Muitos de nós, quando começa a nossa jornada da vida adulta, digamos assim, a gente acaba se perdendo um pouco daquilo que realmente a gente deveria fazer, porque começa a aparecer muita coisa para fazer. São muitas demandas, são muitas necessidades, são muitas obrigações. E nessa jornada de tentar entender o que é nosso, o que é que não é, a gente acaba fazendo o que precisa ser feito. Ou a gente acha que tem condição de fazer muita coisa, e aí tudo isso vai se somando, e no final das contas, a gente faz tudo, menos aquilo que faz o nosso coração bater mais forte. A gente agrada todo mundo, mas a gente acaba desagradando a si mesmo, sabe? E é isso que eu não quero que aconteça com você. Não mais. Se aconteceu até aqui, ok. Mas daqui pra frente, não mais. Eu quero que você tenha foco. Um dos principais inimigos do foco que a gente tem hoje, que existe hoje no nosso cenário, é uma coisinha chamada demanda. Como assim, Paulinho? É a comida que você precisa colocar na mesa. É a família que você precisa sustentar. É o curso que você tem que pagar. São as contas que não param de chegar. É a necessidade, é a cobrança da sociedade para que você resolva logo quem é que você vai ser na vida. E nessa junção de necessidade de todos, do mundo inteiro, você acaba se perdendo daquilo que você precisava entender,
daquilo que você precisava ser e de quem você realmente é. Então é por isso que eu preciso falar com você sobre foco. Não só sobre foco, mas também falar sobre inimigos do foco, como a demanda, por exemplo. Esses inimigos são coisas que atrapalham da gente poder direcionar a nossa imagem. Imagina uma câmera de fotografia. Se você pegar ela sem ter experiência, sem ser um profissional da área, você pode tirar diversas fotos. Se elas vão sair boas, já é um outro cenário. Em especial, se a pessoa que você estiver fotografando estiver se movimentando. Já tentou tirar uma foto de alguém movimentando? Eu sou uma pessoa muito caricata, então enquanto eu falo, eu faço muitas caras e bocas. E as pessoas que eu conheço que costumam tirar fotografia em igreja, em cenários assim, normalmente elas falam que é muito difícil tirar uma foto minha, porque em cada momento da foto eu tô fazendo uma pose diferente, uma careta diferente. Focar em algo que se move é complicado. E a vida, ela sempre está em movimento. Então, focar diante de tanto movimento e enquanto você se movimenta também é algo muito difícil. Mas é possível. E a gente vai conversar sobre isso. Mas, obviamente, eu não consigo falar sobre tudo isso agora. Por quê? Porque o tempo não me permite, mas teremos mais encontros. E nesses encontros, a gente vai continuar falando sobre foco e sobre os inimigos do foco, tá bom? Mas me deixa avançar. Aliás, antes de avançar, acabei de lembrar que tem uma frase que é muito legal, que é do Steve Jobs. Eu não sei se você já viu essa frase, mas eu preciso falar dela porque ela vai te ajudar a entender o que é foco de um jeito, quase que uma definição. Uma vez perguntaram a ele sobre o que era foco e ele respondeu da seguinte maneira: foco não é você prestar atenção, ou melhor, foco não é você saber dizer sim para a sua coisa, mas é você saber dizer não para todas as outras coisas que não é a sua. Eu vou repetir, que é para poder ficar mais fácil você gravar. Foco não é só dizer sim para aquilo que é o seu propósito, para aquilo que é o seu chamado. Foco é saber dizer não para tudo aquilo que não é. Mesmo que seja bom, mesmo que seja atraente. Mas se não é o que você nasceu para fazer, não vale. Vou aproveitar e adicionar uma frase aqui que eu estava falando alguns minutos atrás. Tiago Brunet certa vez citou o seguinte: sucesso no lugar errado é sinônimo de fracasso. Então, quando eu junto tudo isso que eu acabei de falar, é necessário a gente aprender a dizer não. É necessário a gente aprender a focar. Tem mais uma frase que ela é muito especial. É interessante, estar me vindo um monte de frases na memória agora, e elas fazem parte desse processo de construção de 3 anos que eu passei até aqui. William James, se não me falha a memória, filósofo, psicólogo, alguém muito importante dos Estados Unidos, ele falou o seguinte: há uma arte que precisa ser explorada, a arte de ser sábio. E essa arte é sinônimo de saber o que eu preciso ignorar. A arte de ser sábio é a arte de saber o que ignorar. Então perceba que quando a gente fala de foco, a gente está falando de diversos pontos que são muito importantes. Te traz mais sabedoria, te traz mais tranquilidade, te traz mais paciência e te faz viver plenamente o que você deveria viver. Então, é muito importante ter foco, gente. Mas enfim, eu falei que eu ia encerrar esse assunto para passar para o próximo tópico e eu preciso avançar agora. E o segundo tópico que eu quero falar, detalhe que eu vou falar sobre 3 pontos aqui. Estamos já na metade daquilo que a gente vai apresentar. O segundo ponto é chamado. Porque, como eu falei, eu quero te ajudar a descobrir qual é o teu propósito. Então, a gente precisa traçar esse caminho. Eu falei de foco e agora eu vou falar de chamado. Tem uma coisa que eu aprecio muito, que é a Bíblia Sagrada. Todo conhecimento, toda a sabedoria que eu posso extrair dela, eu extraio. E quando a gente vai estudar a Bíblia, tem uma coisa que é muito interessante, que chama a primeira menção. E o que é a primeira menção? É o primeiro momento que uma expressão ela é citada na Bíblia. Quando essa primeira menção ela veio da boca do próprio Deus, não que a Bíblia inteira não seja algo de Deus, a Bíblia inteira é a palavra de Deus, mas tem alguns momentos nela que o escritor ele narra o próprio Deus falando, entende? Então, tem um trecho da Bíblia que está lá em Gênesis, no capítulo 3, se não me falha a memória, que a palavra chamado vai aparecer pela primeira vez. Não a palavra em si, mas a raiz, o verbo chamar, ele aparece. E Gênesis capítulo 3, você já deve ter lido, é o momento que Adão e Eva, eles caem. Como assim caem? Eles pecam, eles saem do propósito. Eles comem do fruto que não deveriam comer. Eles fazem aquilo que Deus disse para eles não fazer. E nesse momento, Adão e Eva, quando percebem como estão, que estão nus, eles fazem algo diferente do que eles normalmente teriam feito. Eles se escondem, porque agora eles têm o conhecimento do bem e do mal. E a Bíblia diz que Deus aparece na viração do dia, como sempre, para encontrar Adão. E é interessante que a primeira coisa que Deus faz não é dizer assim, o que foi que você fez, nem por que você fez isso. A Bíblia vai dizer assim, e Deus chamou. Esse é o primeiro momento que chamada aparece na Bíblia. E Deus chamou Adão. E ele não fala agricultor Adão, pastor Adão, professor Adão. Ele chama pelo nome, Adão. Porque era
essa pessoa que Adão era. Adão, tinha um significado o nome dele. Adão, onde está você? Então, a primeira vez que a palavra chamada aparece, ela não está se referindo a um cargo, a uma função, ela está se referindo a uma identidade, a pessoa, Adão, e a um lugar. Por que você não está no lugar de sempre? Por que você não está no lugar onde você me enxerga e eu te enxergo? Não é que Deus não soubesse onde Adão estava, mas ele estava incomodado, digamos assim, com o fato de Adão não estar no lugar onde ele sempre encontrou Adão. Era sobre isso. Chamado é estar no lugar onde Deus me encontra. Chamado é ser quem Deus me criou para ser. As pessoas às vezes confundem muito chamado com propósito. Por isso que falar de chamado é tão importante. Chamado é sobre uma identidade, a minha perspectiva, tá? Chamado é sobre uma identidade, chamado é sobre um lugar. É quem Deus me criou para ser. Isso é chamado. Chamado também, eu posso dizer assim, tem tudo a ver não apenas com o momento atual. Certa vez me perguntaram quando foi que eu descobri o meu chamado, e para responder isso eu falei assim, na realidade, realmente a descoberta pode ter demorado, mas o meu chamado ele já existe desde sempre, muito antes de eu nascer. Quando Deus me fez, quando ele me fez nascer, ele me colocou num lugar específico e tinha uma razão para isso. E isso é parte do meu chamado, isso é parte da minha identidade, o lugar onde eu nasci, os pais que eu tenho, os processos que eu enfrentei, tudo isso é parte. Eu estava no lugar que Deus queria. Vou te dar um exemplo, da Bíblia ainda. Tem um garoto que ele é sensacional, a história dele. José. Mais conhecido por causa de algumas novelas como José do Egito. José, quando ele tem 17 anos de idade, ele tem um sonho. E esse sonho reflete o chamado que Deus tinha para ele. Desde sempre, Deus tinha uma posição legal para José, um lugar para José. E a Bíblia fala que quando ele conta esse sonho para seus irmãos, ele desperta a ira, a inveja, não sei, dos irmãos. E por causa disso, os irmãos tramam um plano contra ele e o vendem como escravo. José, ele passa pela casa de Potifar como escravo. Primeiro, ele é escravo dos ismaelitas, ele é vendido para Potifar, fica na casa de Potifar servindo. Lá, ele acaba passando por uma armadilha, uma cilada da esposa de Potifar, e ele vai ser, ele vai ser prisioneiro lá do Egito. Dentro da prisão, ele começa a trabalhar, então ele vai de escravo a presidiário. Mas o chamado de José, ele não mudou por causa dos lugares onde ele passou. A identidade dele continuava sendo a mesma. Era José, o garoto que acreditava em Deus e o garoto que tinha um sonho. E quando ele chega ao governo, o lugar tão sonhado por ele, ele entende e compreende perfeitamente por que ele está ali. Não foi no momento em que a chave virou e que ele se tornou governador. Não foi no momento que o faraó colocou um anel no dedo dele. Ele sempre foi o José governador. Só que ele precisava de processos para chegar nesse lugar. Mas a identidade dele era essa. O garoto que nasceu para governar. Sabe? Então, o chamado é muito sobre isso. Tem a ver com identidade. Eu costumo pensar que eu sou essa pessoa desde sempre. Só que agora eu tô apresentando ela aqui para vocês. Sabe? Agora eu entendi que eu preciso comunicar para vocês. Isso tem a ver com o meu terceiro e último tópico, que é propósito. O que é propósito? E como é que tudo isso que eu falei até aqui se encaixa? Eu acho que para você já tá começando a fazer algum sentido tudo isso que a gente tá falando aqui. E de verdade, de todo o coração, eu espero que faça sentido por um longo tempo. E que você rumine tudo isso que a gente tá conversando aqui. Porque como eu falei, é uma jornada. Inclusive, se eu tivesse que definir propósito para você aqui, eu falaria exatamente isso. Propósito é uma jornada. Não espere que com 20 minutos de vídeo eu fale algo pra você e daí de repente aparece uma lâmpada acima da sua cabeça e você fala assim: uau, é isso que é o meu propósito. Esse bate-papo que eu tô fazendo com você aqui, ele é fruto de uma mentoria. Eu tive 3 turmas de mentoria. E cada turma tinha em média, na primeira 10 alunos, nas outras tinha 6, 7 alunos. Então eu dei aula para mais de 20 pessoas sobre esse assunto. E foi interessante que no início, todas elas tinham expectativa de, no final, dizer assim, meu propósito é X. Mas elas começaram a entender que existiam muitas peças ainda no quebra-cabeça para serem encaixadas, até elas conseguirem chegar no momento de encaixar a última peça, sabe? O que a gente está fazendo aqui é começar as bordas do quebra-cabeça. Começar a encaixar algumas peças, começar a entender cada cor, colocar cada coisa no seu lugar, para daí a gente chegar finalmente num propósito, e chegar nele de uma forma madura, de uma forma consciente, e vivê-lo plenamente. Esse é o objetivo. Então, propósito é uma jornada. Não espere que seja instantâneo. Uma vez eu ouvi alguém dizendo, e dessa vez eu não vou lembrar o nome do autor da frase, mas a pessoa falava o seguinte, que 2 dias são os dias mais importantes da sua vida. O primeiro é o dia que você nasceu. O segundo é o dia em que você descobre o seu propósito. Sabe? Então, o que a gente está fazendo aqui é construindo uma escada que vai te levar até esse dia.
o segundo dia mais importante da sua vida. O dia que você descobre para que nasceu. E daí, se eu tivesse que definir propósito para você, eu diria isso. Propósito é o seu para quê. É a sua finalidade. Para que você nasceu? Se alguém te perguntasse isso, será que você saberia responder? Para que você nasceu? Por que você está aqui? Você nasceu, tem um chamado. Deus te quer em algum lugar. Mas para quê? Por que você? Para que você? Então, isso é propósito. Propósito é esse para quê? Acredito que o erro de muitas pessoas é, como eu falei, querer uma resposta pronta para isso. Mas eu convido você, nessa hora, a começar a se movimentar. Não esperar que a resposta venha, sabe? Mas começar a se movimentar. Hoje, para alguns, é um start. Porque eles ainda não sabem o seu para quê. Outros talvez até saibam, mas por causa da demanda, por causa de questões relacionadas a foco, ou por causa de diversas outras razões, acabaram se afastando desse lugar. Ou paralisaram esse sonho. Hoje é dia da gente começar a movimentar. Seja para iniciar a corrida, ou seja para voltar a correr. Hoje é dia da gente voltar a se movimentar. Você topa esse convite? De voltar a ter movimento? Tem um livro que eu li uma vez, chama A Única Coisa. E o autor, eu acho que é Jay Papasan, ele fala um negócio muito legal. Ele, inclusive na capa do livro, tem um coelho. Exatamente por isso, que ele fala assim: não tem como correr atrás de 2 coelhos ao mesmo tempo. Você não vai pegar nenhum. Então foca num. Esse é o segredo da vida. Qual é a sua única coisa? Foca nela. Isso não significa que você não possa fazer outras coisas, mas você precisa saber qual é a sua única coisa. Você precisa saber qual é o seu propósito. Descobrir o propósito hoje, gente, é uma necessidade. Já tentou acabar o quebra-cabeça sem encaixar a última peça? Gente, desculpa o exemplo muito cedo de quebra-cabeça. Se você me seguir lá no Instagram, inclusive vai estar aqui na descrição, meu Insta, pra você poder ver mais vídeos e entender que eu sempre tô falando sobre isso. De vez em quando aparece lá uns stories de quebra-cabeça, porque eu gosto muito de montar. E tem vezes que você tem a sensação que você perdeu a última peça. É desesperador, gente. A sensação de todo um trabalho, de horas a fio, uma coluna arrebentada, pra no final tá incompleto. Se você não descobrir seu propósito, essa sensação aterrorizadora que acontece em 3 horas montando quebra-cabeça, ela vai perdurar em você pro resto da sua vida. Vai ser uma vida inteira você olhando pra você, se olhando na frente do espelho, falando assim: eu tô incompleto. Tá faltando algo. E esse algo é o seu propósito. Eu não quero de verdade que você viva assim. É por isso que eu tô começando isso aqui. É só um vídeo. Pra alguns pode ser só mais um vídeo, mas pra mim não é. E eu sei que pra você que tá me ouvindo também não. Hoje é o início de uma nova jornada. Pra mim e também pra você. Só que, obviamente, o tempo ele não me permite falar tudo aqui. A gente vai aparecer mais vezes. Mas precisa ser mais intenso. Precisa ser mais intencional também. E por causa disso, a gente vai estar começando uma aventura que eu tenho denominado como imersão, sabe? Como eu falei, tudo isso que eu tô apresentando aqui pra vocês foi fruto de uma mentoria. Na realidade, primeiro, foi fruto de anos de estudo, porque em algum momento eu tava tendo sucesso em algo que não era a minha coisa. Ou seja, eu tava sendo uma fracassada, achando que eu tava sendo bem sucedida. E quando eu percebi isso, eu virei a chave. E talvez pra algum eu tenha desistido e tenha começado a ser um nada, mas eu sei que eu tô sendo exatamente a pessoa que Deus me criou pra ser quando eu comunico aqui pra você. E eu quero que você tenha essa mesma sensação, sabe? Essa certeza de que tá fazendo a coisa certa no momento certo. E porque eu quero que você tenha essa sensação, a gente preparou. Primeiro foi uma mentoria, mas a mentoria ela ainda não alcançava todo mundo, sabe? Ela alcançava pessoas mais próximas a mim e a mentoria envolvia tempo. A mentoria ela é muito legal, mas ela alcança um tipo de pessoa, um público específico. Só que eu queria alcançar mais pessoas, eu queria alcançar você. E porque eu queria alcançar você, a gente projetou, transformou essa mentoria numa imersão. Uma tarde, 4 horas, intensas e intencionais. Falando sobre, não só sobre foco, mas falando sobre outros inimigos do foco. Você vai se identificar com alguns, infelizmente, mas é assim que a gente começa a quebrar esses inimigos, entendendo quem eles são e como eles atuam em nós. A gente vai falar também sobre chamado, sobre vida devocional. Tempo para parar, para meditar, tempo para respirar. A gente vai falar sobre dons. A gente vai falar sobre sucesso. A gente vai falar sobre propósito. Então é muito conteúdo, 4 horas. Intensas e intencionais. E quando é que isso vai acontecer? Isso tem uma data marcada, um dia agendado. Mas antes de falar qual é a data e onde vai ser, enfim, dizer mais informações, eu preciso falar uma coisa pra você. Não tem como encaixar todo mundo nessa turma. E eu vou te falar uma outra coisa. Essa turma, ela vai ser única. As vagas são limitadas. Vagas limitadas. Por que eu tô falando isso pra você?
Porque às vezes a gente não dá valor à oportunidade que tá passando na frente da gente. E é igual um trem. Ele não, é um foguete. Agora o foguete tem ré, né? Mas imagina o foguete antigamente. Não tem ré. Ele vai passar. E se você não agarrar essa oportunidade na primeira vez que ela passa, talvez ela não passe mais. Eu espero de verdade que passe. Mas talvez não mais. E até se passar, ela não vai passar do mesmo jeito. Não do mesmo jeito. Então, se de algum modo tudo isso que a gente tá conversando aqui atingiu você, se de algum modo tudo isso que a gente tá conversando aqui fez sentido pra você, eu quero te convidar a ser parte. Porque eu não quero parar aqui com você, eu quero continuar. Eu quero viver essa jornada junto com você. Então a mentoria vai ser um tempo muito legal, onde a gente vai ter tudo isso. Inclusive, melhor, mentoria não, imersão. E inclusive, porque essa é a primeira turma e ela vai ser a única turma nesse formato, a gente vai ter um algo especial, um bônus especial. No final dela vai ter uma palestra bônus assim, que vai ser sensacional. O conteúdo, quando eu comecei a olhar o que a gente estava escrevendo, o conteúdo dele é fantástico. Então, além das aulas, que já estão maravilhosas, o pessoal que fez a mentoria sabe que as aulas são boas, o feedback para mim tem sido muito bom. Inclusive, se você fez mentoria e está assistindo aqui, eu queria que você deixasse aqui registrado nos comentários como foi bom para você ter feito a mentoria. Então, deixa registrado aqui o que foi, como foi a tua experiência, enfim, fala alguma coisa. Abre aqui o teu coração para que outras pessoas possam entender essa mensagem também e ver o valor que esse tempo tem. E eu ia te falar onde, né? Quando, data, enfim. Deixa eu ir para os dados. Quando que vai ser, gente? A gente separou um dia para tentar ser o dia mais acessível para todo mundo. Que dia é? No sábado, à tarde. Porque de manhã você quer acordar à tarde, que você já trabalha a semana inteira, estuda a semana inteira, então você tá cansado. Então, um sábado à tarde, dia 14 de setembro. 14 de setembro, sábado à tarde. Das 14 até as 18 horas. 4 horinhas. De muita intensidade e intencionalidade. Eu vou repetir direto essas duas palavras para você perceber a importância e o valor que essa imersão tem. Então, 4 horas dedicadas a crescer. Enxergar isso como investimento de tempo em você. Faz tanto tempo que eu acho que você investe em tantas coisas e você parou de investir em você. Eu quero te encorajar. Invista em você. 4 horas. Tá bom? E onde vai ser? Vai ser num dos melhores estúdios de gravação. Inclusive esse estúdio que eu estou utilizando aqui agora. De Recife / Jaboatão, porque fica bem na divisa. Então é fácil de chegar, alcança todo mundo da região metropolitana. Vai ser no Lab 369, que fica localizado dentro do condomínio da Vila Militar. Então, o lugar é seguro, dá pra chegar fácil, passa ônibus na frente. Você que faz integração, tem uma integração de metrô aqui perto, dá pra vir. Se você vier de carro, dá pra estacionar tranquilamente aqui dentro, sabe? Vai ter o momento de conversar, de trocar ideias, vai ter momento de responder perguntas, onde a gente vai estar conversando, trocando informações, e eu vou responder perguntas de vocês. Enfim, vai ter alguns presentes especiais, vai ser um tempo muito legal, gente. E daí, ouvindo tudo isso, você pode estar se perguntando, nossa, isso vai ser, então, um valor, uma fortuna, né? Não. A gente fez de tudo para o valor ficar o mais acessível possível, considerando toda a estrutura que a gente vai dar, e em especial o que a gente vai estar entregando a vocês, o conteúdo, que isso é o mais importante, sabe? É uma mudança de vida, gente. Na realidade, não tem valor, não tem preço para isso. Mas a gente precisa precificar só para atingir um público específico. E daí, qual que é esse valor? Se você pagar no cartão de crédito, vai ser R$ 99 reais. Você pode dividir em até 3 vezes. Se você conseguir pagar no Pix, vai ter um desconto especial para quem pagar no Pix. Como é que eu faço, Paulinha, para me inscrever? Aqui na descrição do vídeo vai ter um link onde você vai poder clicar e fazer a sua inscrição. Mas como eu falei, vagas limitadas, gente. Vagas limitadas. Eu queria muito fazer isso para todo mundo, mas não dá. Primeiro porque eu não vou conseguir estar tão perto, tão conectada. Como eu falei, é uma jornada que eu quero vivenciar junto com você. Então eu não posso colocar 300, 500, 600 pessoas dentro de um espaço. Porque eu não vou conseguir me conectar. Eu não vou conseguir te mentorear, te ajudar da forma que meu coração deseja. E eu não vou estar vivendo meu propósito se eu fizer desse jeito. Não agora, não nesse momento. Esse momento precisa ser para poucos. Precisa ser para você. Então esse é meu convite para você. Se inscreve, corre. Se você tiver algum amigo, alguma amiga que precisa também fazer isso, vai lá. Se ele não tiver como pagar, investe na vida dele. Abençoa. Abençoa essa pessoa. Eu sei que todos nós seremos muito abençoados fazendo isso aqui. Eu já tô sendo muito abençoada. Só em estar gravando esse vídeo aqui para vocês, transmitindo essa mensagem para vocês. Eu sei que eu serei muito abençoada em conviver com vocês nesse dia, 14/9. E eu quero que você me abençoe também, tá? Então esse valor é o mais acessível que a gente consegue para a questão de custear toda a estrutura que a gente vai oferecer para você. E ao final, eu acredito que vai valer a pena. De verdade, vai valer muito a pena. Então esse é meu convite. E antes de encerrar,
esse convite, esse vídeo, eu queria falar mais uma frase. Eu sou a menina das frases, né? Você já percebeu, eu gosto muito. É porque eu tenho aprendido tanto, gente, com cada pessoa que eu tenho convivido. E tem uma frase que essa até eu vou ler, pra eu não falar ela de um jeito errado ou diferente. Ela fala assim, ó. Propósito é aquilo que você faz com tanta paixão que nem percebe o tempo passar. É o que dá sentido à sua existência e traz plenitude à sua vida. Em resumo, não dá pra viver sem ele. Isso é propósito, gente. Mas meu tempo já tá acabando aqui e de verdade, passou rapidão. Por quê? Foi isso que eu nasci pra fazer. E eu quero que você viva isso também, tá? Se inscreve na imersão, eu te vejo lá. Até mais.